Então vamos ver aqui uma transmissão por correia, em que nós temos aqui duas polias, a correia propriamente dita, mas vamos nos ater aqui ao fato de que a polia de menor diâmetro, geralmente, ou nesse caso específico, ela é a peça motriz. Então aqui na periferia da polia menor, nós temos o contato dela com a correia. Naquele ponto nós temos uma velocidade tangencial 1. Essa velocidade tangencial 1 ela pertence tanto à polia naquele ponto, como também à correia no ponto de contato entre ambos. Como a correia ela não se deforma, e nem tampouco ocorre deslizamento entre ela e a polia, então essa mesma velocidade tangencial 1 ela aparece também como velocidade tangencial 2 na polia 2. Como a correia não se deforma, então essa velocidade tangencial vai ser a mesma que a 1. Então Vt1 é igual a Vt2. Assim como essas outras apresentadas aqui, né? Já que a correia não se deforma. Ela muda de forma, porque ela abraça a polia. Mas ela não se deforma de tal modo que um ponto dela fique tracionado e um outro ponto fique distendido, né? Ou sem esforço. Então, se nós afirmamos que a velocidade tangencial em 1 é igual também em 2, aqui nós vamos chegar a algumas conclusões interessantes. Mas, vamos lá. Aplicando então o conceito de velocidade linear e angular, nós temos que Vt1 é igual a ω1 vezes raio 1 e Vt2 igual a ω2 vezes raio 2. Se as velocidades tangenciais são iguais, então vou reescrevê-la em função da velocidade angular. Então, vou ter que ω1 vezes raio 1 igual a ω2 vezes raio 2. Então, fazendo com certo algebrismo, a gente chega aqui, o ω2, cada polia movida, é o ω1, o que multiplica o raio da polia motriz, que é menor, pelo da polia movida, que é maior. Consequentemente, esse ω2 ele vai ser menor que o ω1. Né? Então, esse tipo de transmissão ele promove uma redução de movimento. Ou seja, o eixo da polia 2 vai girar com a velocidade angular menor que a da polia 1, ou ainda com uma rotação menor que a da polia 1. Fazendo agora uma analogia entre a transmissão por engrenagens, e aqui deixei, não evidenciei os dentes, mas somente o ponto de contato, que é no diâmetro transmitivo, a gente vê que naquele ponto de contato entre as duas rodas dentadas, né, ambas as velocidades são iguais. Então, Vt1 igual a Vt2. A diferença é que na transmissão por engrenagens acontece necessariamente uma inversão no sentido de rotação entre esses elementos de máquinas. Né? Então, assim, o mesmo raciocínio aplicado anteriormente aplica-se aqui também. Ou seja, temos que Vt1 igual a Vt2 e que ω2 é o ω1 raio 1 sobre raio 2. Como o raio 1 é menor que o raio 2, e ele está no numerador da fração, então o ω2 ele torna-se menor que o ω1. Então, esse é o tipo de transmissão que nós chamamos de transmissão por redução. E por falar nisso, então nós vamos agora definir esse termo, né, que é chamado de relação de transmissão. Então, a definição desse termo ela se baseia na relação entre as velocidades angulares da peça motriz e da peça movida, de tal modo que o RT, ou relação de transmissão, vai ser velocidade angular da peça motriz dividida pela velocidade angular da peça movida. Então, nesse caso, vamos fazer ainda algumas considerações. O nosso elemento motriz é de menor diâmetro. Consequentemente, o elemento movido possui menor velocidade angular.
que pode ser dado tanto em radianes por segundo quanto em RPM. Então, neste caso, o que é que nós temos? Uma transmissão que ocorre por redução de rotação e o valor de RT é um número que é maior do que 1. Esse RT ele é também um adimensional, porque ao colocar ômega no numerador e no denominador, as unidades se cancelam, então o RT é apenas um número. Outra coisa interessante é, esse valor de RT ele é maior do que 1. Por quê? Porque o ômega motriz ele é maior que o ômega movida. Então, sempre que você fizer algum cálculo e obter um RT menor do que 1, preste atenção que você pode estar invertendo a relação. Pois então, no slide anterior foi definido o conceito de relação de transmissão que se baseia na fração ou na divisão da velocidade angular da peça motriz pela velocidade angular da peça movida. Como eu já falei para vocês, essa unidade para nós nem sempre é muito usual. Então, reescrevendo a velocidade angular em função do RPM, ficaria então 2π/60 vezes n motriz dividido por 2π/60 n da peça movida. Então, cancelando esses termos comuns no numerador e no denominador, nós temos que a relação de transmissão ela vai ser n da peça motriz ou n da peça movida, ou seja, o RPM da peça motriz, que é a peça menor, pelo RPM da peça movida. Então já ficou um pouco mais fácil, porque esses valores geralmente são conhecidos e não precisam ser transformados. Agora, o que é interessante é vermos que essa equação pode também ser reescrita em função da geometria dos elementos de transmissão. Então, no caso da transmissão por polias, nós podemos substituir a velocidade angular motriz por velocidade linear motriz dividido pelo seu raio motriz. Ou seja, aquela equação onde V é igual a ômega vezes o raio. Só que nesse caso aqui, o ômega é V sobre o raio. Então, no denominador vai ficar o quê? Velocidade da peça movida dividido pelo raio da peça movida. Então, como nós estamos com a divisão de frações, nós sabemos que isso se transforma num produto onde a segunda fração ela é escrita de forma invertida. Então, vai ficar a velocidade motriz sobre raio motriz vezes o raio da peça movida, que vai para o numerador, dividido pela velocidade da peça movida. Nós vimos lá na demonstração que essa velocidade motriz ela é igual à velocidade movida. Sendo assim, essa equação simplifica para raio da peça movida para raio da peça motriz. Então, aqui devemos lembrar que quando estamos tratando de velocidade angular ou de rotação por minuto, o elemento motriz fica no numerador. Mas no caso da geometria da peça, então, essa geometria é caracterizada pelo raio, e o raio da peça movida é que fica no numerador. O que é interessante aqui é notar que essa inversão ela não altera aquela ideia que já foi colocada anteriormente também, de que o RT é um valor maior do que 1. Então, se por alguma razão o aluno escrever raio motriz por raio movido, essa fração vai dar um número menor do que 1. Consequentemente, está errada segundo o conceito que nos foi colocado. Nesse slide, nós vamos ver como se dá o cálculo do RT em função da transmissão por engrenagens. Então, fica aqui a seguinte questão. Se na transmissão por polias a RT se baseia em seus raios, para engrenagens o critério será os diâmetros primitivos? Sim, será. O problema é que, do ponto de vista prático, é muito complicado medir os diâmetros primitivos das engrenagens só de olhar para elas. Mas vamos ver aqui alguma coisa que possa nos ajudar.
O engrenamento entre duas engrenagens só é possível quando elas possuem o mesmo módulo. Então, o módulo ele é, por concepção, a divisão do diâmetro primitivo da engrenagem pelo respectivo número de dentes. Sendo assim, então, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes a quantidade de dentes. dp aqui foi chamado de diâmetro primitivo. Então, se nós colocarmos a ideia do diâmetro primitivo para obter a relação de transmissão, então ficaria, por analogia com as polias, diâmetro primitivo da peça movida dividido pelo diâmetro primitivo da peça motriz. Então, aqui no caso, a peça maior sobre a peça menor. Então, transformando essa equação em função do módulo, vai ficar que o RT vai ser o módulo da peça movida vezes a quantidade de dentes da peça movida, tudo isso dividido pelo produto do módulo da peça motriz pelo número de dentes ou quantidade de dentes da peça motriz. Como já foi dito anteriormente aqui, no próprio slide, esse módulo da peça movida ele é igual ao módulo da peça motriz. Sendo assim, a relação de transmissão para engrenagens se baseia na quantidade de dentes entre as duas engrenagens, sendo Z da movida sobre Z da motriz a equação da RT. Então, repara que neste slide e no anterior, eu demonstrei de onde saíram as relações de transmissão baseadas na geometria das peças. Tá? Então, o aluno não precisa decorar de onde saiu isso. É bom entender, mas não precisa decorar. Basta apenas aplicar. Então, aqui na questão 5, nós temos duas polias ou duas rodas de fricção, ou pode ser também duas engrenagens. E eu quero saber a rotação em RPM da roda motriz. Então, o que nós temos aqui no desenho? A peça motriz é a peça menor, ela possui diâmetro de 21 cm, enquanto a peça maior possui D2 igual a 105 cm. E a peça maior, ela gira com velocidade angular de 400 RPM. Então, pela geometria aqui, nós podemos calcular esse RT desses dois elementos de transmissão. Então, o RT vai ser D movida sobre D motriz, 105 sobre 21, isso é igual a 5 por 1. Então, normalmente nós escrevemos o RT como uma divisão, onde o denominador é aqui ao final do cálculo a unidade. Então, ou seja, 105 dividido por 21 é 5. Nós podemos escrever como 5 ou simplesmente 5 dividido por 1. Porque geralmente usa-se essa notação de 5 por 1. É para dar uma ideia de que a cada 5 rotações da peça motriz, a peça movida gira uma rotação, é claro, no mesmo intervalo de tempo. Então, já que nós temos o RT, vamos aplicar agora mais uma vez o seu conceito, nos baseando agora em RPM. Então, o RT vai ser a rotação por minuto da peça motriz dividida pela rotação por minuto da peça movida. Sendo assim, a rotação da peça motriz é igual ao RT vezes a rotação da peça movida. Ou seja, um mero algebrismo aqui para a gente chegar na equação final. Então, isso aqui, 5 vezes 400 igual a 2.000 RPM. Então, a peça motriz é a peça 1, ela gira a 2.000 RPM, enquanto a peça movida gira a 400 RPM. Então, vamos agora resolver mais um exercício, a questão 7 da apostila. Dadas duas engrenagens que possuem números de dentes igual 17 e 68, se a engrenagem menor é a motriz, calcule a relação de transmissão. Então, baseado nesse critério, nós temos que o RT é igual à quantidade de dentes da peça movida pela quantidade de dentes da peça motriz. Então, vai dar 68 dividido por 17 igual a 4, ou seja, 4 por 1.
Repara que no caso anterior, o RT deu 5 por 1. E agora, neste caso, nós achamos 4 por 1. Mas esse valor não tem obrigação de ser o número inteiro. Pode ser o número decimal, 4,25, 4,33, não importa. Tá? Então, o valor aqui é um número real, não é um número, meramente um número natural. E mais uma vez, o RT ele é também um adimensional.